Olá, galerinha do sétimo ano, tudo bom? Hoje nós continuaremos falando sobre os conteúdos do módulo 10 e os desdobramentos do processo de colonização. Nesta aula, nós iremos focar nas invasões estrangeiras, no momento em que o Brasil viveu invasões estrangeiras ainda durante o período de colonização. Então, vamos lá para a gente entender melhor sobre esse tema. Então, sobre as invasões estrangeiras, a gente não pode esquecer dos franceses, pois foram um dos primeiros, né, a invadir o nosso território. E aí a gente estudou em aulas passadas que o novo mundo, ele foi dividido entre Portugal e Espanha. E eles conseguiram ali, por meio do Tratado de Tordesilhas, dividir os novos territórios entre Portugal e Espanha. Só que o rei da França, a gente viu também nas aulas passadas, que ele se negou a obedecer essa demarcação do território, e aí ele passou, não é, a ameaçar essas terras, porque também estava interessado em explorar as riquezas desse novo mundo. E aí, durante o período colonial, os franceses começaram a visitar aqui o nosso litoral com muita frequência, começaram a conquistar a simpatia de alguns indígenas, e eles chegaram até fundar algumas feitorias e contrabandeavam o nosso pau-brasil. E aí, entre os séculos XVI e XVIII, os franceses tentaram por duas vezes estabelecer colônias aqui no Brasil, mas sem sucesso. E aí a gente tem aí a França Antártica, tá? Ela vai aí de 1555 a 1567. E aí, em 1555, gente, os franceses eles invadiram o Rio de Janeiro e eles tentaram estabelecer uma colônia ali na região da Baía de Guanabara, tá? Eles tentaram estabelecer uma colônia francesa que ficou conhecida ali como a França Antártica. E aí, a partir de 1558, houve um agravamento ali das questões religiosas na França, especialmente entre católicos e protestantes, né? Então, os protestantes começaram a ser muito perseguidos na França, e essa colônia, ela passou a representar uma esperança de proteção e abrigo para os huguenotes. Os huguenotes eram protestantes calvinistas que estavam sendo perseguidos pela Igreja Católica. Então, havia realmente uma situação de muita desavença, né, entre cristãos e protestantes, e na França você tinha aí uma perseguição aos huguenotes, que eram protestantes calvinistas, e eles começaram a ver a França Antártica como uma esperança, né, de se proteger, de abrigo também, em relação a essa perseguição. Então, eles acreditavam que a França Antártica seria uma esperança de uma vida nova, de um outro ambiente para viver livre. E aí os franceses conseguiram lá na região o apoio de um grupo indígena, do grupo indígena Tamoio, que formaram ali a Confederação dos Tamoios, aliando comunidades do litoral da província de São Paulo e do Rio de Janeiro, comunidades do interior e do Vale da Paraíba. A aliança entre lideranças indígenas foi firmada lá na região de Ubatuba. Então, eles fizeram ali uma confederação, uma aliança ali entre líderes indígenas. E aí veio uma preocupação, né, de Portugal em combater os invasores, tá? A gente viu ali no processo que o Brasil foi governado pelos chamados governadores gerais, e ficou a cargo do governador-geral Mendes Sá, contando com o apoio dos jesuítas, né, e de José Anchieta, do Manuel Nóbrega e José Anchieta, combater os franceses. Então, quando Mendes Sá veio para cá como governador-geral, ele já tinha essa obrigação de combater os franceses com o apoio dos jesuítas Manuel da Nóbrega e José de Anchieta. E os dois padres jesuítas atuaram como intérprete nas negociações
entre os brancos e indígenas, e os indígenas exigiam, né, o fim da sua escravização. Os indígenas estavam cansados de serem escravizados pelos portugueses. Aqui você tem uma pintura com uma partida de Estácio de Sá. Foi Estácio de Sá que fundou a região de São Sebastião, ali no Rio de Janeiro, em 1º de março de 1565, e ele fundou essa região para combater os franceses que estavam instalados no Forte de Coligny. O comando militar, né, ficou a cargo de Estácio de Sá. Estácio de Sá era sobrinho de Mendes de Sá. Ele partiu de Bertioga, no litoral de São Paulo, para a região do Rio de Janeiro, e durante o choque entre os portugueses e franceses, ele alegou ter tido uma visão de São Sebastião, e isso o levou a fundar a Vila de São Sebastião, do Rio de Janeiro. E em 1567, sem apoio da Confederação dos Tamoios, os franceses acabaram sendo expulsos do Rio de Janeiro. Lembrando que a Confederação dos Tamoios era uma confederação de indígenas, tá, gente? E os franceses não tiveram mais apoio dos tamoios, e os franceses foram expulsos do Rio de Janeiro, restando da presença deles só as ruínas do forte. Aí nós temos uma nova invasão francesa e a fundação da França equinocial, que vai durar ali de 1612 a 1615. E aí, no começo do século XVII, Portugal e suas colônias se encontravam sob o domínio espanhol. A gente precisa lembrar que isso aconteceu durante o processo da União Ibérica. A gente viu lá que o rei de Portugal faleceu, não deixou herdeiros, né? E quem assumiu foi um tio do rei, que passou muito pouco tempo no poder, pois também já era idoso. E o rei Filipe, ele começou a cuidar e dominar o território de Portugal, e esse domínio ficou conhecido como União Ibérica. Nós falamos também sobre isso na aula passada. E aí, durante o período da União Ibérica, as colônias que eram colônias portuguesas foram atacadas pelos inimigos da Espanha, né? Quem eram os inimigos da Espanha? Era a França, Holanda e a Inglaterra. Então, foi uma fase bem complicada ali. Portugal estava, o seu reino, né, devia obediência ao reino da Espanha, pois era um reino único naquele momento, e a Espanha tinha alguns inimigos, entre eles França, Holanda e Inglaterra, que começaram a atacar as colônias portuguesas. E aí, em 1612, gente, os franceses invadiram a região do Maranhão e fundaram a França equinocial e a cidade de São Luís, atual capital do estado, em homenagem, na verdade, ao rei Luís XIII. E a expedição francesa de conquista do território maranhense foi comandada por Daniel de Latouche, que era o senhor de La Ravardière. 3 anos depois, em 1615, os franceses acabaram sendo expulsos da região de São Luís, né? E a França, a fundação da França equinocial levou Portugal a fundar vários povoados e fortes militares na costa norte do Brasil, estabelecendo ali bases para a conquista da Amazônia e a exploração econômica da região. E aí nós vamos ter agora a invasão dos holandeses na região Nordeste. Vamos lembrar que os holandeses eram inimigos dos espanhóis, e Portugal estava sob o domínio, né, da Espanha ali no período da União Ibérica, né? O rei Filipe era o rei da Espanha e rei de Portugal ao mesmo tempo. E aí os holandeses eram inimigos dos espanhóis, eles invadem a região Nordeste. E aí a gente já estudou em aulas anteriores que os holandeses eles participavam ativamente da lavoura canavieira, né? Porque eles financiavam todo o processo aqui da lavoura canavieira, né? Eles também eram responsáveis por transportar, por refinar, eles distribuíam açúcar para a Europa, e aí acabava que os holandeses ficavam com a maior parte dos lucros da produção açucareira da região Nordeste.
Portugal estava enfrentando muitas dificuldades, eles estavam tendo muitos gastos militares para defender suas colônias. Eles sustentavam uma corte que era conhecida como corte parasitária, né, porque essa corte parasitária vivia de pensões generosas, dívidas com banqueiros estrangeiros, consumiam grande parte da renda de Portugal, e a balança de comércio, né, que estava se tornando deficitária. Então, Portugal estava num momento muito complicado. Holanda e Bélgica, eles formavam os Países Baixos, que pertenciam ao Império Espanhol. Só que quando o rei Filipe II começou a governar a Espanha, ele era um rei absolutista e era um rei católico fervoroso. E aí, quando ele assumiu o trono espanhol, isso provocou uma reviravolta nas relações internacionais que acabou até atingindo o Brasil. Filipe II, ele era muito fanático na religião católica e ele começou a impor o catolicismo sobre todo o seu império e acabou entrando em atrito com a Holanda, porque a Holanda, em sua maioria, a população era protestante. Ele vai também aumentar os tributos, os impostos sobre transações comerciais holandesas. E aí a gente tem o rei Filipe II, o rei da Espanha, né? E ele vai impor o catolicismo sobre todo o seu império, e isso vai entrar em embate com os holandeses, que eram protestantes. E aí os protestantes calvinistas holandeses, eles se recusaram, né, a abdicar da sua religião, o protestantismo, para se tornarem católicos, somando a esse descontentamento também causado pelo aumento dos impostos. Vão dar início ali a um movimento de independência da região, os holandeses vão querer se tornar independentes da Espanha, e é um momento ali de quebra, né? Quando os holandeses começam a perceber que não tem mais interesse de pertencer ao território espanhol. Para enfraquecer os holandeses economicamente, porque os holandeses não atendeu a ordem do rei Filipe, né? A Espanha proibiu suas colônias de fazer comércio com os holandeses, com os flamengos. Entre essas colônias espanholas, óbvio que encontrava-se o Brasil, porque lembrem da União Ibérica, né? O rei Filipe estava governando a Espanha e governando Portugal, e o Brasil era uma das fontes de renda muito valiosa dos holandeses, por causa do desenvolvimento da lavoura canavieira. E aí, buscando recuperar os lucros desse comércio açucareiro, os holandeses eles vão criar a Companhia das Índias Ocidentais, o que impactava e fragilizava o monopólio comercial dos países ibéricos. E aí, em 1624, os holandeses resolvem invadir a região da Bahia, mas foram expulsos pelos espanhóis, um episódio que ficou conhecido como Jornada dos Vassalos. Só que eles não desistiram, gente. Em 1630, os flamengos eles invadem mais uma vez e ocupam Pernambuco, que era o maior centro produtor de açúcar. Houve uma resistência interna, tá? Em Pernambuco, isso não ficou barato. Essa resistência foi organizada por Matias de Albuquerque. Ele vai fundar o Arraial de Bom Jesus para combater os holandeses invasores, né, no início. Só que, em 1635, os holandeses vão contar com o apoio do Domingos Fernandes Calabar. Calabar até vai ser considerado um traidor pelos portugueses, né? E aí, Domingos Fernandes Calabar apoiou os holandeses e os holandeses conseguiram destruir o Arraial do Bom Jesus, que foi organizado por Matias de Albuquerque. Durante esse período da invasão holandesa, os senhores de engenho, em luta contra os invasores, eles tiveram praticamente suas lavouras destruídas, né? E, aproveitando esse caos instalado, muitos escravizados também fugiram das terras, refugiaram-se no Quilombo dos Palmares. Então, o Quilombo dos Palmares conheceu o seu período de maior glória, né? Um período de auge, quando você vai ter vários escravos fugindo dos engenhos e indo para o Quilombo. E aí, para controlar a região, os holandeses aliaram-se a uma parte dos senhores de engenho, né? Então, eles perceberam que precisavam se aliar a esses senhores para que eles tivessem ali um apoio.
porque eles queriam normalizar a produção açucareira, que tinha passado ali por um processo, né, de guerras, de luta entre eles, e aí esses engenhos estavam ali destruídos. E aí a Companhia das Índias Ocidentais enviou para Recife, transformada em capital do Brasil holandês, eles mandam para Recife o conde Maurício de Nassau. Então, Recife vai ser governada ali por Maurício de Nassau. Então, toda essa região aqui, gente, vai ser uma região que vai ser dominada pelos holandeses nessa fase da dominação holandesa no Nordeste, tá? Então, aqui a gente tem Maurício de Nassau, que vai vir governar o Nordeste brasileiro. Então, durante o governo de Maurício de Nassau, né, que é o governo holandês, ele visou restaurar as lavouras, os engenhos, porque esses engenhos faziam com que a Holanda tivesse muitos lucros, né? Então, durante a Guerra da Invasão, esses engenhos foram destruídos. E aí, para reestruturar esses engenhos, Nassau ele vai conceder empréstimos aos senhores de engenho, ele vai normalizar o tráfico de escravos, pois os holandeses haviam tomado Angola e São Tomé, que era na África, e também eram colônias de Portugal. O que o governo de Maurício de Nassau vai fazer também na região do Nordeste, ali no Recife, tá? Ele vai realizar, além da questão também de conceder empréstimo aos senhores de engenho, para restaurar esses engenhos, né, destruídos, ele vai realizar obras de urbanização e modernizar a cidade de Recife. Ele vai construir pontes, praças, casas, obras sanitárias, entre outros, né? Inclusive, ele vai ser responsável por construir o primeiro observatório astronômico em Recife. Ele também vai permitir a prática de outras religiões, então ele vai trazer uma liberdade religiosa ali. Ele vai permitir a prática de outras religiões além do calvinismo, apesar dele ser protestante, mas ele não vai obrigar todas as pessoas da região a serem protestantes, ele deixa as pessoas livres. Ele vai negociar as dívidas atrasadas, agariando a simpatia desses latifundiários, né, desses donos de terra. Muita gente vai ficar meio assim, simpático, né, ao governo de Maurício de Nassau, porque percebe que ele trouxe muitas inovações e ampliou as fronteiras do Brasil holandês, conquistando quase todo o litoral nordestino. Então, Maurício de Nassau conquista quase todo o litoral nordestino. E aí, Nassau também vai estimular a vida intelectual na região. Ele vai trazer para Recife arquitetos, construtores que vão modernizar a cidade, vai construir teatros, traz também pintores, cientistas que vão, né, retratar a fauna e a flora brasileira, vão retratar os nativos, as paisagens do Brasil. Entre os pintores estava Albert Eco, que eu acho que a gente viu na aula passada, gente, aquela tela do indígena que está, né, vestido, foi um dos pintores que Maurício de Nassau trouxe no tempo em que ele estava ali na região do Recife, e aí ele trouxe os pintores Albert Eco e Franz Post. Em 1644, Nassau ele foi retirado do cargo de governador do Brasil, holandês, né? O Brasil estava sob domínio dos holandeses. E aí a Companhia das Índias iniciou, então, uma política fiscal muito mais rígida, começou a exigir dos senhores de engenho o pagamento das dívidas, né? Os empréstimos que Maurício de Nassau tinha concedido, a Companhia das Índias começou a exigir esses empréstimos, esse valor dos empréstimos, o pagamento da dívida, e começou a negar novos empréstimos, novos financiamentos aos senhores de engenho, e isso vai causar o fim da dominação holandesa no Brasil. E como vai ocorrer o fim dessa ocupação holandesa? Né? A gente viu que os holandeses invadiram o Nordeste Canavieiro como forma mesmo de represália, né, a proibição espanhola do comércio açucareiro durante a União Ibérica. Então, os holandeses se viram prejudicados porque o rei da Espanha proíbe o comércio, né, açucareiro, e eles ganhavam muito com o comércio açucareiro do Brasil. E aí, esse período conhecido como União Ibérica,
que foi a união entre Portugal e Espanha, fez com que os holandeses se sentissem bem prejudicados, porque o rei exigia, né, na verdade, ele exigia que o catolicismo se tornasse também religião oficial entre os holandeses, e os holandeses eram protestantes. E aí, em 1640, finalmente, Portugal se liberta do domínio espanhol e vai iniciar um processo de restauração dinástica, né? Finalmente, eles vão ter um rei de Portugal governando Portugal. E aí vai ter a aclamação de Dom João Duque de Bragança como novo rei de Portugal, e ele vai receber o título de Dom João VI. Para enfrentar os espanhóis, Portugal vai contar com o apoio da Inglaterra e da própria Holanda, né? Porque a Holanda era ali inimiga dos espanhóis naquele momento. Mesmo com a aliança entre Portugal e Holanda na Europa, no Brasil, a relação entre os senhores de engenho e a Companhia das Índias Ocidentais estavam apresentando sinais de desgaste. Muitos senhores de engenho estavam insatisfeitos com os holandeses e com a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro. A política liberal de Maurício de Nassau, né, que concedeu financiamentos, renegociou as dívidas com os senhores de engenho, acabou não agradando o comando da Companhia das Índias Ocidentais, e esse conflito aí acabou de ensejar, de fazer com que Maurício de Nassau saísse do Brasil como governador, né, do Brasil holandês em 1644. Aí vamos falar um pouquinho da insurreição pernambucana. E aí, gente, para recuperar os investimentos e equilibrar a economia interna holandesa, a Companhia das Índias Ocidentais, ela corta os empréstimos e financiamentos dos engenhos, né, que Maurício de Nassau tinha concedido empréstimos, financiamento dos engenhos. A Companhia também das Índias Ocidentais vai aumentar os impostos, vai exigir o pagamento das dívidas atrasadas, e se eles não pagassem, as propriedades dos devedores deveriam ser confiscadas pela Companhia das Índias Ocidentais. E aí é um momento que o Nordeste brasileiro vai ficar contra os holandeses e o domínio holandês no Brasil holandês. Aqui nós temos a Batalha de Guararapes. Essa batalha realmente representa aí a insatisfação dos senhores de engenho contra o domínio holandês no Brasil. E essa postura da Companhia das Índias Ocidentais vai desagradar os proprietários, que diziam: quando Maurício de Nassau estava aqui, a gente tinha aí empréstimos, pagávamos quando podia, e agora a companhia tira ele daqui, está cobrando a gente todas as dívidas atrasadas, não nos dá mais financiamento. E aí eles começaram a reagir. Esses proprietários de terra queriam organizar uma resistência, né, contra os holandeses, e eles conseguiram organizar essa chamada insurreição pernambucana entre os anos de 1645 e 1654. Além de proprietários de terra, outros grupos da sociedade, como os escravizados, os indígenas, também participaram do movimento para expulsar os holandeses do Brasil. Esse episódio ele ficou conhecido, né? Ficou muito conhecido como um momento ali da união entre pobres e ricos, que tinham o mesmo interesse, expulsar os holandeses. E aí o momento ápice do conflito vai ocorrer na Batalha dos Guararapes, que a gente viu lá na tela, quando os holandeses finalmente são derrotados e o Brasil, né, holandês, acaba aí nessa fase da história e eles acabam saindo do Brasil e o Brasil se livra do domínio holandês. E aí vem a fase da crise do açúcar, né? Porque durante os 24 anos que os holandeses estavam aqui no Brasil, os holandeses eles aprenderam tudo sobre o processo produtivo da lavoura canavieira. Eles sabiam de tudo. Eles sabiam como produzir, eles sabiam, né, fazer o comércio, eles sabiam tudo. E isso vai trazer algo bem negativo, tá? Porque os holandeses eles foram expulsos do Brasil, mas eles levaram todo o conhecimento que tinha
todo o conhecimento que eles obtiveram aqui nas terras brasileiras para as colônias que eles tinham, né? As colônias nas Antilhas e na Guiana Holandesa, lá no Suriname. E aí eles aperfeiçoaram, modernizaram a tecnologia que era utilizada no Brasil e começaram também a produzir açúcar nas suas colônias. E eles foram muito bem sucedidos no empreendimento, né? E passaram a concorrer com o Brasil, com o açúcar nordestino. E o açúcar nordestino ele vai perder espaço no mercado internacional, porque o açúcar nordestino era mais caro e era inferior. O açúcar holandês ele teve maior qualidade e era mais barato. E aí, gente, canalizando seus recursos em suas próprias lavouras na América do Sul e na América Central, os holandeses deram preferência à distribuição de seu açúcar, lógico, né? Antes eles distribuíam o açúcar do Brasil, agora eles estavam dando preferência a distribuir o açúcar que eles conseguiram produzir em suas colônias, pois eles contavam com um esquema bem desenvolvido de transporte, de distribuição. E isso vai provocar uma crise de açúcar português, porque Portugal não tinha centros de refinação, eles também não dominavam a distribuição do produto, então trouxe uma crise enorme para o Brasil, né? Eles vieram para cá, invadiram o Brasil, os holandeses invadiram o Brasil, aprenderam todas as técnicas e quando saíram daqui, começaram a produzir açúcar nas suas colônias e o açúcar brasileiro ficou ali em desvantagem, né? Porque Portugal não tinha todo o manejo que os holandeses já tinham, né? Que os holandeses já sabiam refinar açúcar, já tinham os pontos de distribuição no mercado europeu e Portugal não tinha nenhum desses conhecimentos. E aí, gente, outra questão também é que Portugal não tinha recursos para investir nos engenhos brasileiros e modernizar os equipamentos, né? Isso vai piorar muito a crise, isso vai refletir no Brasil e muitos senhores de engenho vão à falência, tá? Vão à falência porque o açúcar holandês estava fazendo muito sucesso na Europa. E aqui nós temos um desenho, uma pintura, né, de um engenho de açúcar, e essa é uma das figuras que retratam inúmeras pinturas da produção do açúcar brasileiro, tá? Bem, gente, e então é isso, tá? Eu espero que vocês tenham entendido. Os holandeses realmente invadiram o Brasil durante o período da União Ibérica, aprenderam todas as técnicas, depois que foram expulsos do Brasil, começaram a produzir um açúcar melhor, né, e mais barato. E o Brasil perdeu muito com isso, porque Portugal não tinha como investir nos engenhos do Brasil, e muitos senhores de engenho foram à falência. Então, veio a crise do açúcar no Brasil a partir do momento que os holandeses foram expulsos do nosso território. Se vocês tiverem mais dúvidas, volta a assistir a videoaula, certo? Qualquer dúvida também podem falar comigo. E agradeço a atenção de todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.